Aqui na sua, na nossa banca de sapateiro. A gente vai conversar agora com o advogado Campelo Filho. Ele é estudioso do direito e novas tecnologias e é membro do Conselho Nacional de Proteção de Dados, o CNPD, que é um órgão consultivo vinculado à ANPD, que é responsável por fiscalizar no Brasil a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi aprovada pelo Congresso e que a ideia é proteger os nossos dados, né? Números pessoais, números de documentos, nossos dados de fraudadores, de empresas mal intencionadas que querem revender os nossos dados para outras empresas, para a gente receber propaganda indevida, por exemplo. E aí eu começo perguntando para o Dr. Campelo Filho o seguinte: eu vi na semana passada uma entrevista do presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, e ele disse o seguinte: ele disse, olha, de vez em quando pode ter aí um vazamento de dados do Pix. Eu acredito, ele falou assim, eu acredito que com o tempo, todo mundo usando esse sistema do Banco Central, a gente vai ter aqui e acolá um vazamento de dado. Mas nada muito grave, porque não são dados muito sensíveis. Ele chamou de dados sensíveis. Porque ele diz o seguinte, ora, lá tem celular, lá tem CPF, lá tem e-mail, e esses dados você consegue das pessoas com outras plataformas, não é só pelo Pix que você consegue. Mas isso me chamou a atenção porque eu fiquei pensando assim, poxa, se o presidente do Banco Central diz que de vez em quando vai ter vazamento de dado do Pix, a mim eu não gostaria que os meus dados vazassem, mesmo que, que sejam dados que outras plataformas poderiam fornecer, né, às pessoas. E aí eu começo por isso, doutor Campelo Filho, a Lei Geral de Proteção de Dados não obrigaria o próprio Banco Central de nos proteger, de proteger os nossos dados do Pix, por exemplo? Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Ari, boa tarde a todos que estão aí nos ouvindo, nos assistindo. Um prazer estar aqui, participando aqui do seu programa. E, de fato, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio, né, para que as pessoas naturais, os cidadãos, tivessem os seus dados, né, a sua intimidade, a sua privacidade efetivamente protegida. Então, tanto as pessoas jurídicas de direito privado, as empresas com as quais nós nos relacionamos, como as pessoas jurídicas de direito público também, os órgãos públicos, e o Banco Central estaria inserido dentro desse âmbito, elas estão obrigadas, sim, a proteger os dados daquelas pessoas que fornecem, né, que entregam esses dados para eles. Seja para uma operação financeira, como o Pix, seja para a realização de um cadastro, qualquer que seja ele exigido pelo poder público ou por empresa privada, esses dados obrigatoriamente têm que ser protegidos. A questão é que o avanço das tecnologias e os hackers, né, que cada vez mais estão se capacitando nesse sentido de violar as proteções estabelecidas nos sistemas por essas empresas, eles acessam esses dados e, a partir daí, eles divulgam esses dados ou utilizam esses dados de forma fraudulenta, ou ainda eles exigem indenizações, né, por parte das empresas para que esses dados não sejam divulgados. Então, o que o presidente quis dizer, eu penso, é que, infelizmente, esses dados, eles, uma vez ou outra, eles podem ser violados, mas que, com certeza, o Banco Central deve, assim como as empresas privadas e outros órgãos, eles devem trabalhar, principalmente os bancos, né, na busca de criar sistemas que sejam de difícil acesso pelos hackers, sistemas com uma proteção elevada para que esses sistemas não sejam hackeados e os dados não sejam acessados por essas pessoas estranhas. Então, assim, mas isso não impede, infelizmente, de que esses dados sejam eventualmente hackeados e sejam divulgados e utilizados por terceiros de uma forma fraudulenta. Doutor Campelo Filho, o Congresso Nacional promulgou uma emenda constitucional que inclui a proteção dos dados pessoais entre os direitos e garantias
fundamentais. O que isso significa na prática? Bom, isso aí é eu penso, uma conquista importante, né, dos cidadãos, porque é mais um direito fundamental garantido constitucionalmente, inserido dentro do artigo 5º. Isso foi na última quinta-feira, né, o Congresso Nacional promulgou essa emenda à Constituição, estabelecendo o direito à proteção de dados como um direito fundamental do ser humano. Então, é mais uma conquista nossa, porque é um direito inserido dentro da Constituição. Isso mostra a preocupação do Congresso, né, e a representação que tem os nossos dados pessoais. Então, os nossos dados, eles são um patrimônio importante que nós temos. Porque, na primeira pergunta, você colocou, Ari, sobre a questão dos dados sensíveis, que o presidente do Banco Central falou que não existiam dados sensíveis ali no PIX. É porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela estabelece o que são os dados sensíveis. Dados sensíveis são aqueles dados que, ao serem divulgados, eles podem, a pessoa que tem aqueles dados, aquelas informações divulgadas, elas poderão vir sofrer algum tipo de discriminação. São dados relacionados à raça, à cor, sexo, enfim. Então, esses dados, eles são considerados dados sensíveis porque as pessoas que divulgam eles poderão vir, de alguma forma, a sofrer algum tipo de discriminação. Esses são os dados sensíveis. Então, o Congresso Nacional, quando ele estabelece a proteção de dados de uma forma autônoma, porque antes a proteção de dados ela vinha vinculada unicamente com a intimidade, com a privacidade, tem que proteger os dados por conta da privacidade, tem que proteger os dados por conta da intimidade. Agora não, agora o Congresso estabeleceu que tem que proteger os dados das pessoas, porque agora esses dados, eles são, sim, um direito fundamental do ser humano. A proteção desses dados é, sim, um direito fundamental. E os dados, eles não dizem respeito apenas ao número de um CPF, a um endereço, não. Os dados, eles têm eles dizem respeito às próprias pesquisas que nós fazemos. Quando você entra num site de busca e coloca lá uma determinada pesquisa, você entra num site você quer pesquisar sobre um produto que você quer adquirir, então aqueles dados, aquelas informações, elas poderão ser comercializadas por esses sites de busca, para que na próxima vez que você acesse aquele sistema, aquele site de busca, apareça para você uma propaganda relacionada àquele produto que você pesquisou. Às vezes a gente não se dá conta disso, mas constantemente, quando você vai acessar um site de busca, aparecem propagandas para vocês relacionadas, para nós, né, relacionadas a produtos que às vezes a gente nem pesquisou, mas só em a gente ter falado, né, os nossos smartphones hoje, eles captam essa voz do ambiente e captam aquilo como um interesse da pessoa, do indivíduo, e você passa a ser direcionado, né, para aquelas empresas que comercializam aqueles produtos, ou para aqueles produtos que você buscou. Então, os nossos dados, eles passam a ser objeto de negócio, né, de comercialização. Então, a proteção de dados também, ela é para que os nossos dados não sejam compartilhados indevidamente, não sejam passados como um objeto comercial. Então, é uma outra proteção. Então, essa inserção na Constituição como um direito fundamental, ela é muito importante porque dá uma maior robustez a esse direito, já que agora passa a ser um direito fundamental, e a ANPD, né, no exercício da sua competência de fiscalização, ela vai ser ainda mais essencial nesse processo de fiscalização e de proteção dos dados. Uma última pergunta para o advogado Campelo Filho é da Maria Luísa. Ela diz que toda loja que ela entra, ela se sente obrigada a fazer um cadastro e lá pedem todos os dados pessoais dela. Às vezes ela diz que não quer fazer, mas eles insistem, ela se sente coagida. Ela quer saber se isso está dentro da Lei de Proteção de Dados, se ela pode se recusar. E aí ela pergunta, e se eu quiser reclamar de uma empresa, a quem eu devo reclamar?
Bom, é uma excelente pergunta e a gente se sente realmente coagido toda vez que até um aplicativo no celular que você vai baixar, ele pede lá autorização para acessar sua localização, para acessar sua rede de contatos, enfim. Então, hoje a Lei Geral de Proteção de Dados, ela estabelece que a empresa que quiser ter acesso aos seus dados, no seu cadastro, ela tem que informar para que ela quer ter acesso àquelas informações, por que aquela informação ela é importante para ela, empresa, e como é que ela vai usar aquela informação e por que período aquela informação vai ficar de posse dela. Ela tem, hoje, pela lei geral, ela tem que informar, inclusive, quando é que aqueles dados serão descartados. Tanto é que hoje as empresas elas têm que criar uma lei geral, surgiu a figura, né, de uma nova função, que é o responsável, o encarregado dos dados dentro da empresa. Essa pessoa que está encarregada dos dados, ela pode ser responsabilizada, inclusive pessoalmente, se aqueles dados forem divulgados. Então, nós temos o direito, né, de questionar por que querem aquelas informações, por que aquele cadastro da empresa necessita daquela informação. E se entendermos que ali é desnecessário, nós não somos obrigados a fornecer. E se a empresa se recusar a realizar o negócio, né, a vender aquele produto que você quer adquirir, justamente porque você não quer informar dados que você entende que não sejam necessários para aquela compra, então você pode procurar, sim, o PROCON, né, para fazer a denúncia contra aquela empresa e pode acessar, aí eu recomendo, né, que acesse o site da ANPD, anpd.gov, entra no site, e lá no próprio site da ANPD, você pode também oferecer essa denúncia e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai tomar as providências necessárias para fiscalizar aquela empresa e mostrar que não tem aquela necessidade. E é bom ressaltar que hoje, Ari, as multas a que as empresas estão sujeitas, caso elas desrespeitem a LGPD, elas podem chegar até 50 milhões de reais. Elas são até 2% do faturamento da empresa. Então, é uma lei muito séria. E essas multas já têm sido aplicadas aqui no Brasil. Algumas empresas, né, grandes empresas, já foram penalizadas por conta de desrespeitarem a LGPD. E as multas são muito pesadas. Muito bem, muito obrigado, advogado Campelo Neto. Olha só, a gente se sente muito desprotegido, viu, doutor Campelo? E essa sua entrevista para a gente foi extremamente oportuna para a gente saber que a gente tem uma lei que nos protege e a gente pode procurar um órgão para denunciar quando a gente se sentir usado, né? Essa é a palavra, acho que essa é a palavra, usado por essas empresas. Muito obrigado, parabéns. Qualquer dúvida, a gente volta a acionar o senhor, viu? Eu agradeço pela oportunidade. E, Ari, é muito importante que esse tema seja cada vez mais debatido, sim, sim, justamente para que as pessoas tenham consciência dos seus direitos, claro, e possam cobrar esse direito, possam exigir esse direito. Então, é muito importante que cada vez mais a gente traga essa temática para o debate, para a discussão, para que as pessoas entendam a importância desse direito, que é um direito fundamental hoje, estabelecido na Constituição. Muito obrigado. Boa tarde, doutor.